Defesa índia do rei, variante Averbar. Depois de C4, G6, D4, bispo G7, cavalo C3, cavalo F6, E4, D6, chegamos na posição da índia do rei por inversão de lança. A sequência normal seria D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D6, E4, bispo G7, chegando na mesma posição. Depois de bispo E2, roque, bispo G5, caracteriza a variante Averbar, uma variante interessante. O bispo exerce pressão em cima da dama. Nós vamos dar uma olhadinha na partida com C5 entre os dois. Agora, cavalo de BD7 entre Albert e Kasparov, jogado em 1982, seguiu dama C1. O mais comum aqui é dama D2. Depois de E5, D5 é uma posição comum da índia do rei, mas com cavalo C5 as brancas são obrigadas a defender esse peão com o bispo ou com o peão. Não fica numa posição muito confortável, mas é jogada. Depois de dama C1, as negras poderiam preparar com A6 o jogo na ala da dama, mas depois de cavalo F3, C5, como não tem uma pressão suficiente no centro, as brancas podem jogar bispo H6, fazendo a troca favorável do bispo de G7. Depois de C5, D5, agora não dava bispo H6 que o peão fica caindo. V5, Kasparov joga tipo um gambito benco. Depois de C toma B5, A6, A4, dama A5, bispo D2, nós vamos ver esse tipo de posição, o gambito beco. Mas eu quero adiantar um pouquinho aqui, porque surgiu uma posição muito interessante nessa partida. A toma B5, e agora cavalo toma B5, dama B6, dama C2, bispo A6, cavalo F3, e agora o Kasparov sacrifica a dama. Bispo toma B5, as brancas bispo toma B5, dama toma B5, explorando a torre em A1 em defesa. A toma B5, torre toma A1, cheque, bispo C1, cavalo toma E4, roque, cavalo de F6, B4, cavalo toma D5, bispo D2, torre de FA8, B toma C5, torre toma F1, rei toma F1, torre A1, cheque, rei E2, cavalo toma C5. E o Kasparov fica com torre, cavalo e um peão pela dama. Uma partida interessante, mais longa, que vocês podem baixar no site da Casa do Xadrez, mostrando que a coordenação de peças perfeita que o Kasparov fez e acabou vencendo essa partida. Como saiu um pouquinho do nosso assunto, nós vamos ver outra partida do Albert com Kasparov, uma jogada em 1978, na mesma linha. C4, cavalo F6, cavalo C3, G6, D4, bispo G7, E4, D6, chegando de novo na índia do rei, bispo E2, roque, bispo G5, entrando de novo na Averbar, só que agora o Kasparov joga C5, e eu vou mostrar para vocês o sacrifício de D6, comum em várias linhas, especialmente nessa. Depois de D5, H6, bispo F4, E6, o peão de D fica muito vulnerável. D toma E6, bispo toma E6, bispo toma D6. Qual que é a compensação das negras sacrificando esse peão? Elas ficam com um jogo muito ativo e as colunas centrais abertas. As brancas têm que tomar muito cuidado para não perder rápido. Torre A8, cavalo F3, cavalo C6, roque, o Albert jogou de forma correta aí. A linha mais jogada agora é cavalo D4, e depois de E5, cavalo D7, cavalo toma D4, E toma D4, dama toma D4, cavalo toma E5, mais um tático aqui, explorando a linha. Bispo toma E5, dama toma D4, bispo toma D4, bispo toma D4, torre de A C1. As negras têm compensação.
do par de bispos e a pressão que pode exercer na ala da dama, geralmente avançando os peões A e B. Na partida, Kasparov jogou dama A5, depois de cavalo D2, torre de AD8, cavalo B3, dama B6, cavalo A4, dama B4, cavalo de B toma C5, seguiu bispo toma C4, bispo toma C4, dama toma C4, cavalo toma B7. Kasparov recupera a qualidade com um contra-ataque, mas repare que as peças negras estão descoordenadas. O bispo está cravado, o outro cavalo está em A4, seguiu cavalo toma E4, torre C1, dama B5, cavalo toma D8, torre toma D8, dama C2, cavalo toma D4, dama toma E4, cavalo E2, cheque, rei H1, cavalo toma C1, torre toma C1 e torre toma D6. Passei rápido as complicações, vocês podem baixar na Casa do Xadrez toda a partida, www.casadoxadrez.com, mas depois das complicações táticas, o Kasparov ficou muito melhor apesar do peão a menos, especialmente o cavalo de A4 está mal colocado, a torre está defendendo a primeira fila, seguiu dama C2, dama G5, torre D1, o Kasparov estava ameaçando vir com a torre na sétima, isso evita, dama F5, não vale dama toma dama, que a torre está caindo aqui embaixo, e agora o Kasparov recuperou o peão, né? Bom, dama C1, torre toma C1, dama toma D1, dama toma F2, dama G1, o material está muito equilibrado, mas a posição das brancas é muito ruim. Por exemplo, se dama C1, bispo E5, ameaçando muitas ameaças pelas casas negras, fora o peão de B tá atacado, depois de dama G1, dama C2, B3 devolveu o peão e agora ficou muito mal. Dama toma 2 está na posição ruim, sem contra-jogo. Cavalo C5, dama D2, dama B1, bispo D4, cavalo D3, dama E3, cavalo B4, H5, dama D1, H4, cavalo C2, um truque tático aqui, mais um truque tático, Kasparov ganha o peão, dama toma B3, crava o cavalo, depois de dama toma D4, dama toma B1, Kasparov tem um peão a mais e venceu. Dama G1, dama toma C2, dama toma A7, dama D1, dama G1, dama toma G1, rei toma G1, o final está completamente ganhando peão a mais em final de reis, rei G7, rei F2, rei F6, rei A3, rei A5, rei F3, F5, rei A3, G5, técnica simples, centralizar o rei e avançar os peões, H3, rei D5, rei D3, rei C5, rei C3, G4, criando o peão passado, rei D3, G toma H3, G toma H3, rei D5, rei A3, rei A5, rei F3, F4, rei F2, rei A4, rei A2, F3, cheque, rei F1, ainda havia esperança de empate, mas depois do preciso, rei F5, rei G1, rei A5, esse finalzinho é um final muito interessante, já não tão simples, e as brancas abandonaram.